Miglis! Estamos começando mais um De Verdade Podcast, o último episódio dessa segunda temporada. E assim, eu estou muito feliz de receber a nossa convidada de hoje. Mas antes, né, vocês já sabem, eu quero deixar aqui o meu agradecimento mais do que especial para a GAF Studios, que sempre organiza isso tudo aqui. Inclusive, acabaram de elogiar a GAF Studios. Acharam lindo aqui, a minha convidada achou lindo esse lugar, e realmente é. Então, se você quer gravar o seu vídeo, se você quer fazer o seu podcast, se você quer fazer um vídeo institucional para a sua empresa, aqui é o lugar certo, os melhores equipamentos, a melhor equipe. Tenho certeza que vocês vão amar estar aqui na GAF Studios. Nossa convidada de hoje chegou para mim através das redes sociais e foi amor ao primeiro story. Eu simplesmente amei a forma como ela estava tratando um tema que é muito familiar para mim, a obesidade. Das redes, ela se tornou uma amiga muito querida e divide comigo a angústia de ajudar pessoas que querem superar um mal que nós superamos. Ela é psicóloga clínica há 20 anos, formada pela Universidade FUMEC, com especialização em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica pela PUC. É membro da Sociedade Brasileira da Cirurgia Bariátrica e Metabólica e sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, a Sobrata. Já viveu na pele os desafios da obesidade. Chegou a pesar 112 quilos, que é a obesidade grau 3, e desenvolveu diabetes tipo 2. E após eliminar 56 quilos, ela mantém o peso e a saúde equilibrados há mais de 10 anos. Mineirinha de origem, hoje ela mora aqui pertinho, no Rio de Janeiro, atende exclusivamente online. É ariana, casada com Carlos, mãe de 2 pets cheias de charme, peregrina por essência, apaixonada por viagens. Acredita que o caminho, assim como o cuidado com a saúde, se faz passo a passo. Hoje o bate-papo é com a minha querida Luciana Lima. Seja muito bem-vinda, Lu! Que alegria estar com você aqui. Obrigada, Júlia. Alegria minha, adorei. Eu já venho tentando trazer a Lu há algum tempo. E eu falei com ela, quando você vier a Juiz de Fora, pelo amor de Deus, me avisa, porque eu quero muito conversar com você. E calhou de ser agora. A gente começou esse podcast entrevistando o Gustavo Mendes para falar desse tema tão rico para nós duas, né? E falamos muito sobre bariátrica e eu queria fechar também te ouvindo. Eu já queria ter te trazido antes, na verdade, mas abrimos e fechamos com chave de ouro. Seja muito bem-vinda aqui. Oh, querida, obrigada. Obrigada por não desistir do convite. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil, fico ali no meu mundinho. Depois que a gente trabalha online, faço tudo ali em casa, cria uma bolha, né, gostosa, enfim, obrigada. A zona de conforto, A zona né? de conforto mesmo, é confortável, né, é gostosa, a casa da gente tem que ser gostosa, é onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu crio minhas pets, enfim, onde eu gosto de ler, de estar, mas hoje eu tô aqui, adoro Juiz de Fora, gente, inclusive é onde eu quero morar, onde eu quero envelhecer, Ai, sabia? que delícia! Hoje mesmo, eu falei com o Carlos, aqui tá bom pra gente ver essa casa aqui. Olha, já tem um spoilerzinho aí, então, de que talvez a gente faça um projeto juntas. Pois é, tem. A gente eu já super topo. A gente tá paquerando aqui, gente. Tô tentando convencê-la. Ô, gente, deixa eu mostrar que ela me trouxe um livro. Olha que linda. A vida é curta demais para viver o mínimo das coisas. Eu amei isso. Então, vou falar para vocês, porque eu falei para ela enquanto eu dei o livro. Na verdade, eu estava procurando um outro para te dar, que eu já li, né? E eu gosto de sempre presentear com livros. Praticamente 100% eu dou livros para as pessoas, porque, por motivos óbvios, né? A gente precisa voltar a ler. Sair um pouco das telas. Mas na livraria, a hora que bati o olho nessa frase, eu falei, se eu tivesse que resumir a Júlia em uma frase, essa é a frase, porque eu te sinto assim. Sabe, apaixonada pela vida, essa pessoa com uma essência, com energia vital mesmo, a vida é curta. Deixa eu ir lá experimentar, deixa eu ir lá fazer, eu te vejo muito corajosa. Mas, cara, eu também te vejo assim, sabia? Com uma coragem de se colocar num lugar que é desconfortável para nós duas. E aí eu já quero entrar um pouquinho nisso, assim, na sua história, né? De como você chegou aos 112 quilos e como superou esses 112 quilos, assim. Eu sei já um pouquinho, mas eu queria que você contasse isso, assim. Como é que foi... como é que você se deixou chegar nesses 112 quilos? E essa frase é uma frase que eu ouço muito das minhas clientes, né? E eu acredito que você ouça isso também, né? A gente, quando chega no nosso maior peso, a gente fala assim, caramba, como que eu cheguei nesse peso? E eu ouço muito isso e eu falava isso pra mim. Como é que você se deixou chegar nesses 112 quilos?
É uma frase que a gente ouve muito. E é um impacto. Agora, você falando, eu me conectei com essa pessoa, né, de lá, de 10 anos atrás, que é aquele impacto de subir e me lembro de subir na balança e falar assim, ela só vai até 115. Essa balança só resiste até 115. Eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? E sim, muitas coisas passando pela cabeça, mas o autoabandono, né? É um abandono. A gente liga, como eu falei aqui antes de começar, eu falei assim, deixa eu ligar meu protetor desligado, que às vezes ele é bom, tá, gente? Protetor desligado, quando eu falo isso, é um modo que a gente tem, enquanto ser humano, de desligar alguns fios e não olhar para aquilo. Então eu fiz isso, falei, deixa eu desligar o mundo aqui e tá aqui conectada com você. E às vezes a gente faz isso com o corpo, a gente faz isso com coisas, a gente se distrai. Eu me distraí, eu olhei só para uma coisa na minha vida. Eu vou ser muito boa nisso. Mas Você eu estava olhando para quê? Trabalho. Para o trabalho. Eu foquei onde eu queria chegar e eu cheguei. Isso eu não tenho dúvidas. Só que eu estava morrendo, né? Já no trabalho como psicóloga? Como psicóloga, eu trabalho como psicóloga antes de formar. Uhum. Porque o curso é de 5 anos. E você já tem a licenciatura com 4 anos. Ah, que legal. Então você pode passar em concurso, você pode fazer pós, você pode fazer um monte de aula. E depois que você mais um ano para ser bacharel, né? E você sempre teve problema com peso ou foi só nessa etapa da sua vida? Como é que era a sua infância relacionada a essa questão? Assim, eu nunca fui uma criança gorda, obesa. Normal, uma menina normal. Não era magrela, não era gorda. E deixando claro aqui que eu vejo que às vezes as pessoas acham que magro e gordo é xingamento. Magro e gordo são formas corporais, tá, gente? Não tem problema nenhum falar essas palavras. E nunca me vi, nunca ninguém me falou que meu corpo era errado. Nunca me achei uma menina errada. Era uma menina brincalhona, esperta. Mas eu me vi errada, com o corpo errado, aos 13 anos. Foi minha primeira dieta. Eu engordei, fui passar férias. Pode contar? Pode, claro, deve. Tá bom, você me interrompe se eu estiver falando muito. Fui passar férias na casa de vovó. 1 mês. Vó, quero coxinha. Fazia. Tem coxinha. Tem coxinha. Vó, quero bolo, quero... Né, tudo que você quer. Batata frita, em todas as refeições. Vovó deixava. Aí voltei de viagem. E no dia seguinte eu tinha aula. Qual era o uniforme do meu colégio? Calça jeans, calça blue jeans e a camisa do colégio. Gente, eu lembro até hoje. 6 horas da manhã, a calça não entrava. Eu nunca tinha visto isso. Eu chamei minha mãe. Mãe, a calça não quer entrar. Ela, minha filha, se engordou nas férias. Ali eu fui ter a noção do que era engordar. Minha mãe, como minha mãe é assim, é igual a mãe do Cris. Sabe o seriado? Que todo mundo odeia o Cris? Mãe, perdi uma perna, toma xarope e vai. Entendeu? Não pode faltar de aula. Então ela foi lá no guarda-roupa do meu pai, pegou uma calça 44, 46, falou, vai com o do seu pai. Eu me senti um ET. Eu me senti muito mal o dia inteiro. Aquele dia eu não fui à aula, eu tava o dia inteiro ali, ó, a cabeça... O que é isso? Sabe? O que eu vou fazer com isso? O que tá acontecendo aqui? Cheguei em casa e eu tinha assinatura de revistinha. Não tinha internet, tá, gente? Eu tenho 43. A gente é dessa época. Revistinha Querida, Capricho. Vi um negócio de assunto de dieta. Falei, vou fazer isso aqui. E naquela época, para quem não é dessa época, vale lembrar, Querida, Capricho, elas vinham assim, se você tem, eu vou falar do meu, né? Se você tem 1,72 m, você tem que pesar 68 quilos. Cara, 68 sempre foi assim, um número. Da sua eu vida? falava, cara, eu quero pesar 68 quilos. E de fato, cheguei aos 68 quilos quando eu emagreci. Porque quando você emagrece, você tá no embalo, você emagrece muito, né? Sim, e a primeira dieta, né, às vezes. Primeira dieta e tal. Cara, hoje eu falo assim, não, tá de sacanagem, que eu tenho que pesar 68. Tem nem tamanho pra ter 68 quilos, gente. Eu vou ficar um fiapo. Tá louco. E não considera massa corporal. Não considera nada. Né, a individualidade desse corpo. E aí a dieta era basicamente chá preto, creme cracker e maçã. Aí eu comecei a fazer aquilo. E minha mãe achou aquilo muito absurdo. Minha mãe nunca teve que lidar com obesidade. Minha família não tem obesos. Assim, pai, mãe, irmão, meus avós, tios, ninguém, tá? E minha mãe olhou aquilo e falou, isso não tá normal. Eu parei de comer, sabe? E aí, na semana seguinte, o que ela fez foi ótimo. Me colocou no vigilante do peso.
Eu acho que ela, na cabeça dela, assim, o que eu posso fazer de melhor pra minha filha? E foi ótimo. Era na época da balancinha. Tinha semana 1, os livrinhos. Aham. E foi ótimo, porque eu seguia a balancinha e eu comia. Eu lembro de pesar, assim, arroz, feijão, a carninha, a abóbora. Era ótimo. E eu perdi peso. E aí emagreceu. Emagreci. Aí saí do vigilante. Só que ninguém me contou que eu tinha que continuar, né? Continuar. Que aí eu pensava assim, agora que eu emagreci, vou voltar a comer biscoito recheado, Aham. um pacotão, vou fazer o que eu quiser. Aham. Aí engordei de novo. E ali foi um... Aí começou o ciclo de dietas na minha vida. Que é muito nocivo, né? É muito Você nocivo. falou isso do biscoito creme cracker? A minha história com o peso, acho que começou um pouco antes, assim. Eu me lembro que muito novinha, eu fui em uma endócrino muito conhecida aqui em Juiz de Fora. E eu lembro que eu devia ser, sei lá, 10 anos. Cara, hoje 10 anos. com a maturidade que eu tenho, eu não consigo comer 2 creme cracker. E era assim, tipo, 3 biscoitos creme cracker com uma ponta... Eu lembro dela fazer isso, com uma ponta de faca de manteiga. Nossa. Primeira mentalidade da época, né? Creme cracker era saudável, né? Era saudável. É. Mas, enfim, assim... Cara, hoje eu não tenho competência pra ter um pacote de biscoito creme cracker na minha frente e comer 3. Que dirá quando eu tinha 10 anos de idade. Imagina. É muito cruel, né, esse muito. mundo de dietas. Muito cruel. E não ensina. Naquela época não tinha essa ideia de ensinar uma autonomia alimentar, uma educação alimentar. E nem a obesidade ainda não era doença. Era estética. É. Era estética, né? Você vê pelo IMC que você... IMC não, o peso, né? Padrão que você tinha que pesar. Estava na sua revista. Era puramente estético. E assim, quando eu olho... Você falou que você nunca foi gorda. Quando eu olho para as minhas fotos também de criança e adolescência, eu falo, cara, eu era uma criança linda, mais cheinha, assim. Era gordinha? Era, mas se eu continuasse normal, sem fazer muita dieta, talvez eu tivesse sido uma adolescente legal, assim, normal. Eu também. Eu acho que a Mas dieta por me conta- engordou. A dieta engordou. E eu falo Sim. isso. É verdade. Dietas engordam. Engordam. E a Sophie Deran fala muito isso também, né? Que é uma cientista maravilhosa da alimentação. É porque a dieta, a palavra dieta nem é, a gente usa ela errada, né? Nem é isso, mas a gente criou desde lá de trás essa mentalidade de dieta, de, né, o que é proibido, o que engorda, o que emagrece. E quando às vezes eu pergunto isso para um paciente, falo, pizza engorda? Claro que engorda, nanana. Mas e o contexto? Né? Então, na época também era assim, se eu comer biscoito recheado, eu vou engordar. Então, as coisas ficaram muito difíceis, né? Vão ficando cada vez difíceis, a gente vai embolando e eu acho que ali vai escalando, né? O peso vai só aumentando. E aí você faz aquela mesma manobra que você fez a primeira vez, não funciona mais. Aí eu fui para os remédios também. Né? Naquela época tinha coisa braba. Tinha. Você deve ter pegado essa época também, né? Sim, muito. Tomei. Manzidol, efepramona. Tomei até todos. desmaiar um dia de manhã. Butramina. Porque eu não comia, Não né? comia. É. Por Só isso que emagrecia, você não comia. Gente, era um horror. E você ficava com aquela cara esquálida, assim, né? Droga. É, Mesma coisa droga. de usar uma cocaína. E olha como era louco, né? Quem me levou pro médico? A minha mãe. Olha que loucura! Viver nos anos 90 era muita loucura. Anos 90, Era anos cruel. 2000 era uma loucura. Era cruel ser adolescente nos anos 90, gente. Não, e assim, vou lá tomar um remedinho. Ah, não, o médico tá autorizando, né? Porque o médico autorizava. Era o endócrino, dava receita azul. Dava receita. Exatamente. Era isso mesmo. Mas minha mãe não me levou, não. Eu que quis, eu pedi o dinheiro. E foi sem E saber? eu falava pra ir no endócrino, eu quero ir no médico emagrecer. Aí eu ia, entendeu? A minha mãe foi comigo e claro que ela queria o meu bem. Era, Nunca. ela também. Era normal aquilo É. na época, né? Uhum. E que fique bem claro, isso que era normal, assim. Não era... Era o que proibido, todo mundo né? fazia. Isso é pra saúde, né? Era Exatamente. estético, mas assim, ó, tá fazendo o correto, é um médico. Exatamente. Gente. E como que você se deu conta de que tinha chegado no 112? Com quantos anos você chegou no 112? Olha, com 20 e poucos, eu cheguei em 98. Aí eu fiz essas manobras. Eu me lembro que em 3 meses eu emagreci 35 quilos com essas medicações. E não mantive nenhum mês. Caraca, mas 35 Eu cheguei mais 10 quilos por mês. Eu cheguei a 60 e poucos. Nossa. De 98 para 60 e poucos, assim. Mas por isso que você deve ter engordado tudo e mais um pouco. Aí parou o remédio, tudo que você para de fazer, para de funcionar. Em obesidade, a conta é simples. E aí fui para... Ficava sempre nesse 90,
sabe? Nunca saí da casa do 90, por muito tempo. E aí usava remédio, voltava. Eu lembro que perto de formar na faculdade, usei mais um pouco, porque era assim, na hora que eu quiser eu volto a tomar remédio e consigo emagrecer. Cria essa dependência, isso chama dependência. Né? Aí eu emagreci para formar, para ficar linda nas fotos. E aí comecei a trabalhar. E aí também, aí vamos deixar para lá, vamos focar aqui no trabalho. Ficava, às vezes fazia uma dietinha alguns dias, não aguentava mais. Quanto mais você deve perceber isso, né? Quanto mais a gente faz dieta restritiva, menos a gente dá conta de sustentar. E eu brigo isso com as minhas clientes, porque elas falam, eu tô comendo demais. Não, peraí, tem que comer bem, não tem que se restringir, né? Exato, eu falo isso para elas, eu falo, gente, vocês têm que fazer uma coisa, um plano alimentar, um processo que você olha e fala, eu faria isso o resto da minha vida, porque é gostoso, é confortável, eu gosto de estar aqui. E não assim, eu quero fazer para acabar logo, porque isso está me torturando, está me machucando. Toda vez que a gente se violenta, a gente perde. A gente não pode violentar os nossos apegos, por isso que eu não largo a minha coxinha, meu brigadeiro, né? É um apego, é gostoso, tá tudo bem. Né? Largou, violentou esse apego, você vai perder essa guerra. Verdade. E aí, com 20 e poucos, você tinha 20 quando você fez a bariátrica? Ah, nada! Eu fiz a bariátrica já casada, com 33. Eu só tenho 10 anos de bari. Olha! Aí eu fiquei 10 anos, passei na faculdade, formei, né? Fui trabalhar na prefeitura de BH, fiquei 10 anos trabalhando na prefeitura de BH. Lá eu engordava, emagreci, e uma época eu falei, chega. Ai, não quero mais fazer dieta, me aceito. Mentira. Só tava com preguiça mesmo. Nunca gostei de ser gorda. Né? E não era gordinha mais não, gente. Eu já era obesa grau 3. Né? O IMC de 44. E aí casei, saí da prefeitura, né? Porque ele também tinha um trabalho que era um ambiente complicado, umas relações de trabalho complicadas. E eu era gerente, eu tinha um cargo pouco assim abaixo do prefeito, né? Era o prefeito, secretário e eu. Então era uma responsabilidade muito grande, uma dedicação muito grande. E comecei a olhar para outras coisas da vida. Tipo, né? Escrevi minha carta de exoneração. Acho que foi a maior loucura da minha vida, né? Coragem. Isso não é loucura, isso é coragem. Coragem, é verdade. É um passo, né? Vamos lá. E aí casei, mudei para o Rio. E minha mãe, do nada, vendo minha dificuldade com pressão alta, tomando remédio para diabetes. Ela falou assim, filha, fulana, nossa vizinha, fez a bariátrica, ela tem a sua idade. Eu pedi para ela o cartão da médica, você não quer ir lá ver, não? E aí, Júlia, 5 anos antes, voltando no tempo, eu tinha ido ver a bariátrica sem ninguém saber. E eu tinha tomado bomba, sabia? Eu fui reprovada no psicológico para bariátrica. Entendi. Pela psicóloga. Porque tem isso, tem a avaliação psicológica que você tem que fazer. Tem, por quê? Achei importante as pessoas saberem. Eu fui olhar, uma colega de trabalho tinha feito, né, no bochiche, falei com ela, deu lá o contato e fui, sem ninguém na minha casa saber, sem ninguém saber. Fui nele, me deu todas as guias, exames, comecei pela psicóloga, né, falei, sou da área, mas eu não vou me dar um laudo, não vou pedir nenhuma funcionária me um laudo, eu quero fazer direitinho. Só que eu tinha recém terminado um namoro. E tomado o pé na bunda. E fui trocada por uma magrinha. E a psicóloga perguntou, por que você quer operar? E eu falei, porque eu tomei um pé na bunda. E ela falou, então não, este não é um motivo para alguém operar. E ela falou, vamos fazer terapia. Eu falei, vamos, fiquei com ela um tempo. E hoje, né, aquela época, detalhe, eu não era psicóloga especialista nessa área. Né, eu trabalhava com outra área da psicologia. E eu super entendi. Hoje eu entendo mais ainda que se ela deixasse eu fazer, ou se eu forçasse, porque eu conseguiria tranquilamente fazer, eu talvez não tivesse o sucesso que eu tive hoje. Cara, e olha que importante, né? Uma das coisas que a gente estava até conversando ontem, né? Sobre como foi difícil para o Gustavo. Quem não assistiu, gente, assiste lá. O primeiro episódio da primeira temporada. O primeiro episódio do podcast foi, assim, nossa chave de ouro mesmo para começar.
ele falou muito da falta de apoio eficiente de profissionais. Sim, né? eu assisti. E a gente estava conversando ontem justamente por isso, assim, porque um processo bem feito, seja ele com bariátrica ou sem bariátrica, faz toda a diferença na evolução do cliente, né? Assim, para realmente conseguir não só emagrecer, mas também manter o peso, né? É verdade, ele fala isso. Me tocou muito. Eu fiquei muito compadecida da situação dele. Né? Já tinha visto muitos cortes dele falando mal da bariátrica e confesso que eu ficava assim. Mas assistir a entrevista dele me gerou uma compaixão muito grande, porque, primeiro, ele vê que ele precisava mais de terapia do que de bariátrica. Né? Depois desse tempo, ele viu essa falha ali no processo. E o que acontece com ele é raro de acontecer, né? Ele não está entre a média das pessoas que fazem bariátrica, que tem uma vida plena, saudável, gostosa e não se arrependem disso. Então, e ele ainda fez a sleeve, que é uma outra técnica menos agressiva até. Ela não é desabsortiva. Ele realmente foi um sorteio ruim, um sorteio negativo ali do corpo dele. Ele teve também um problema, ele conta, né? Tô falando aqui porque ele falou, tá, gente, no podcast. Do problema com álcool, com Zolpidem, com remédio de tarja preta. E ali é onde a gente vê que faltou, né? Faltou acompanhamento. Tirou dele um apego importante, que foi a comida. Exato. O chão dele se abriu, ele não estava pronto para tirar isso. E quando a gente emagrece, a gente não perde... Eu costumo trabalhar com as minhas clientes aquela questão das perdas e ganhos que a gente tem com o emagrecimento. Porque quando a gente fala de emagrecimento, todo mundo acha, só vou ganhar coisas boas, só vou ter coisas boas e isso e aquilo. Mas, cara, a gente perde muito pelo caminho. Eu me lembro da Cladinara. Beijo, Clad. Quero te entrevistar também. Eu me lembro muito da Cladinara falando. A Cladinara emagreceu 50 e poucos quilos também na forma tradicional. Não fez bariátrica, teve uma vida muito guerreira, assim. Ela foi muito guerreira para emagrecer. E ela fez uma carta despedindo do corpo dela, porque ela sentia muita falta daquele lugar. E vários casos em que a gente vê realmente como perda de um lugar de segurança, a pessoa se sente mais vista quando emagrece, e às vezes come até para se esconder por trás daquele corpo, né? E mulher tem muito disso. No episódio que foi ao ar na semana 15 dias atrás, a gente falou muito disso, de como a mulher está exposta socialmente, né? E muita gente acaba engordando, e eu já tive vários casos assim também, porque não quer ser vista, não quer ser paquerada na rua, se sente invadida quando está passando por isso. Então, a perda desse corpo, dessa zona de segurança também, de estar num corpo gordo, que não é visto, que não é olhado, que não é desejado, também existe. Então, falar que você perdeu um conforto da comida é total. Quantas vezes eu recorro à comida, a gente estava até falando sobre isso agora no café, né? Quantas vezes eu recorro à comida como forma de tratar as minhas emoções? Sim, a comida, ela é nos apresentada como regulação emocional imediata. Desde criança, né? Neném nasceu, chorou, dá o peito. É. A gente aprende a fazer regulação emocional com a comida. Não tá de todo errado. Mas tem outras formas mais eficazes que não fazem mal. Tudo bem, de vez em quando, você comer uma comida que te dá prazer, porque você tá com saudade da sua avó, né? Querendo, sei lá, melhorar aquele dia. Tá tudo bem, isso só não pode ser todos os dias, aí a gente tem um problema. E o que eu quero, você falou uma coisa muito importante, naquela entrevista, eu esqueci o nome da moça eu fiquei achando linda a blusa dela. Ai, meu Deus, qual? Essa sobre o feminismo. Do direito. Do direito. A Camila Rufato. Eu me liguei na blusa dela, gente. Ela é maravilhosa. Sim. E é porque tinha uma gravatinha preta, assista, uma blusa branca, gravatinha preta. Mas, enfim, o corpo da mulher obesa é uma prótese psíquica. O que é isso? Protege, uma prótese. Você coloca em volta de um eu pequenininho, machucado, ferido. Muitas vezes essa mulher teve um abuso sexual. Então, o corpo gordo esconde formas femininas. Deixa ele indesejável. Ou esconde alguém muito frágil. Eu vejo como eu era frágil, e eu sendo grande, numa época em que eu sentava numa mesa de homens, eu ficava grande. As pessoas tinham medo de mim. Sabe? Eu era uma mulher muito fálica, Freud diria.
É uma... E tem um outro lado também, né, Lu? Quando eu vejo as minhas fotos, eu vejo claramente que eu era gorda. Alguns homens, eles falam assim, não, você era gostosa. É esse outro lado também, que o corpo gordo também tem. É de um outro lado sexualizado, né? Expor as mulheres ao... tanto que em sites pornôs é uma categoria, né? As mulheres gordas. Quilos mortais, você vê os maridos, né? Das mulheres que vão no quilos mortais. Não querem que emagreçam. Tem uma coisa ali. Uma coisa por trás disso também, né? Que daria um outro podcast. Que daria outro podcast. Mas também Paola Oliveira foi chamada de gorda, né? É um negócio que, enfim... É absurdo. Enfim, me fala da sua bariátrica, do seu processo. Porque aí você conseguiu ser liberada num outro momento da sua vida. E aí fez o caminho certinho. Fiz lindinho. Fui com mamãe, sabe? Foi minha mãe também, né? Cuidando de mim, porque... eu acho que para ela também foi simbólico, que a gente teve uma vida dura, né? Meus pais trabalhavam, enfim, para formar a gente, para dar uma vida boa pra gente. Boa não, gente, com mínimo, né? A gente não é herdeiro, não. Mas ela não tinha tempo de acompanhar muito. Então ela falou, acho que eu abandonei um pouco essa menina. Deixa eu olhar para ela. E foi comigo em todas as consultas, a minha mãe. A doutora Soraya de BH, beijo para ela, recomendo fortemente, que médica maravilhosa. E aí eu operei, tem 10 anos, em outubro agora, né? Eu operei em outubro de 2015, fiz todo o processo certinho, demorei 9 meses, eu falo que eu gestei. E eu gosto quando o processo, até quando as pacientes têm esse tempo, sabe? De fazer mais sessões de terapia, de ir mais a nutricionista, de conhecer mais sobre a cirurgia do que aquela coisa de em um mês eu opero. É uma mudança muito radical, você tem que estar muito certo do que você quer. E esse olhar para dentro, eu acho que é muito importante, né? Por qualquer método de emagrecimento, você precisa olhar para dentro para entender por que você chegou onde você chegou, né? O tempo todo. E fazendo esse exercício que você faz brilhantemente com as suas clientes, mentorandas, enfim, que é perdas e ganhos. Você vai perder. Não vai ter jeito. A sua vida não vai ser igual, seja no tratamento clínico ou no cirúrgico. Eu perdi pessoas, né? Eu perdi roupas, eu perdi oportunidades, eu perdi muitas outras coisas também. Não é só... É estranho. Peso. Não é só peso, não, gente. Mas você tem que escolher, né? Não vai... Eu perdi a oportunidade de comer muito. Né? O Gustavo fala isso. Você falou isso para você e a outra moça que estava aqui. Vocês comem o tanto que vocês quiserem. Eu não. Realmente, eu não. Eu queria hoje... Minha sogra fez um banquete e eu queria comer muito daquilo que estava lá. Mas não cabe. Mas, por outro lado, que bom que não cabe. E eu falei isso para ele e eu falo isso aqui para você. Que a gente cabe e a gente tem que exercer esse autocontrole muito forte, assim. E é um grande desafio, né? E aí, agora a gente vai falar de uma coisa que a gente fala muito, né? Que não basta emagrecer. Emagrecer, no final das contas, é fácil. Sim. Né? Você falou. 3 meses, emagreci 36 quilos. Sim. 36, não é? 35, 35 quilos. Beleza, emagrecer é fácil. Agora, a tal da manutenção, essa exige um cuidado. E eu fui na nutricionista semana passada e ela falou assim, você é uma obesa em tratamento. E é o que você fala. Falo, sou uma o obesa. Tema, essa frase é da Lu. Ela é uma obesa emagrecida e eu sou uma obesa emagrecida. Por favor, pode usar, fica à vontade, viu, gente? Pode usar. Porque a obesidade não tem cura. Sinto informar. Não tem cura. É tratamento. Então, hoje, eu e Júlia somos pessoas que a doença está ali controlada. A obesidade está controlada, a diabetes está controlada. E até quando as pessoas me procuram, e devem te procurar dessa mesma forma. Assim, eu quero emagrecer, né? Logo, tudo. Eu falo, olha, te emagrecer em 1 mês? É tranquilo, agora eu quero que você... Não quero que seja miojo, eu quero que você, daqui a 1 ano, esteja magra ainda. Daqui a 10 anos. É um processo. E ele não vai dar para ser tão rápido. Emagrecer rapidinho? Nossa, um monte de gente faz isso para você. Muito simples. E uma outra coisa, né? Por isso a gente fala sempre da importância de ser sustentável, né? Sim. Sempre me pergunta assim, como é que você faz para manter o peso? Eu faço do mesmo jeito que eu comecei fazendo para emagrecer. Porque eu não mudei nada.
o que eu comecei lá atrás, eu continuo até hoje. Eu brinco que eu vou ter que fazer até 3 dias depois da morte. Eu adoro porque vai isso. que se eu ressuscito aqui do nada, e Deus fala assim, não, você vai voltar com os quilinhos a mais. Eu falo, nananina, não. Não aceito, já paguei por isso. Já tô cumprindo essa missão aqui na vida. Mas a verdade é esse o segredo da manutenção, Sim. né? Sim, muitas pessoas procuram a bariátrica achando que é uma solução mágica. Pronto, a cirurgia vai fazer por mim e eu não preciso fazer mais nada. Então, eu sinto informar que você vai fazer dieta o resto da vida. É. E você sabe que eu gosto muito de trabalhar com quem quer fazer bariátrica. Inclusive, a gente já teve uma cliente em comum, né? Que eu indiquei, inclusive, para a Lu, para poder ajudar nesse processo, porque a gente achou que era o adequado, né, na época. Mas eu tenho um caso específico, a Bruna, e eu falo porque ela falou publicamente, mas a gente começou um processo depois da bariátrica dela para que ela começasse a ter novos hábitos. E, cara, ela tá tão fitness agora, assim, vai treinar. E isso é tão legal de ver, porque não existe outro caminho, né? Você realmente entender que é um outro universo que você vai habitar depois daquilo ali, seja pela bariátrica, seja pelos métodos normais de emagrecimento, né? Reeducação alimentar, alguma dieta específica que a pessoa faça. Os próprios medicamentos que hoje existem, né? Eu recebo muita gente que não tem resultado com os medicamentos, porque não fazem o básico, que é a reeducação alimentar. Eu não falo nem que é reeducação, né? É a educação alimentar. Sim. De falar assim, cara, eu tomei durante 3, 4 meses, emagreci 2 quilos. 3, 4 meses não é para emagrecer 2 quilos com uma educação alimentar básica, né? Você emagrece muito mais. Muito mais. Então, é entender que existe um caminho a ser seguido, né? E é esse o caminho que você também traçou, né? Depois da bariátrica. Sim. Não no início, sabe? É mesmo? Não Como é no que foi no início. início? Eu falo, não tem problema de falar isso não, gente. Meu início foi muito desorientado, muito... eu tive um problema de saúde grave no início, decorrente da bariátrica. É muito importante, isso não foi... Meu caminho não foi só de flores. Eu fui para a bariátrica já com uma deficiência vitamínica bem rara. Olha. De B1. É muito rara. E é tiamina, o nome dessa vitamina, né? E eu parei de andar. Caramba! Eu tive neuropatia. Eu fui perdendo sensibilidade nos membros inferiores e foi subindo até chegar na cintura. Eu não tinha força mais na perna, não sentia toque, quente, frio. Depois de muitos exames, isso com muito pouco mês, sei lá, 4, 5 meses de operada. E aí, depois de muitos exames, viu que era neuropatia. Era simples de resolver, era só tomar tiamina, mas como perdi muita massa, né? Você para de movimentar, você perde força. Eu tive que fazer fisioterapia. E isso foi um estalozinho para você falar assim, opa, preciso cuidar da saúde? Foi, porque eu aí, nesse momento, ainda comia, assim, 1/4 de miojo com caldinho de feijão. Isso recém-operada, Doritos. No início, por isso é que o paciente se engana. Porque no início, Júlia, se você comer isso que eu tô falando, você vai emagrecer. Em 2 anos, a lua de mel, que a gente chama, não importa o que você fizer, a cirurgia te entrega. Mas depois de 2 anos, ela fala isso, se vira aí, meu irmão. Agora é contigo. Agora é 50-50. Eu tô aqui ainda. Mas se você não fizer, você vai reengordar. Se eu continuasse nessa entoada, eu ia reengordar. Com relação à neuropatia, eu fiquei ótima. Fiz fisioterapia, tomei medicação e, sabe, tranquilo. Pode acontecer. Até com pessoas idosas, pessoas que têm essa deficiência, né? Essa vitamina. Mas aí depois eu tive essa consciência alimentar, que eu abri os olhos, comecei a assistir algumas coisas na internet. Na época que eu fiz bariátrica, não tinha rede social como hoje. Não tinha stories, não tinha... Aí é que eu fui procurar. Também a equipe multidisciplinar, eu larguei de mão, porque era longe. Eu estava morando no Rio, era em BH, eu ia, sabe, um pouquinho só. E aí você começou a perceber a importância de continuar esse tratamento. Sim, comecei a perceber isso. Ainda nem pensava em trabalhar com isso, tá? Não trabalhava com isso, era só uma psicóloga. Já tinha feito muitas pós em RH. E também trabalhava como clínica, nunca deixei de clinicar um pouquinho, nem que fosse em igreja, em trabalho voluntário, para não perder a mão. E aí eu comecei a fazer e postar, tinha o Snapchat. Aí eu comecei, gente, olha, eu tô fazendo iogurte, tô fazendo isso, não sei o quê. E aí me chamaram para ir no É de Casa.
Ah, que legal! Entendeu? Foi aí que deu o start de eu fazer a psicologia nessa área. Que massa! E aí você foi buscar Não é de essa casa, outra... fui ensinar uma receita e falando um pouquinho da minha história, né? Igual você antes, né, de já estar aqui. Falou assim, sério, você fez bariátrica? Ah, não, vocês vão contar também sua história, eu vou mostrar foto. E foi assim, aí o André Marques me entrevistou, porque ele também tinha 2 anos que tinha feito, ele foi uma grande inspiração para mim. E os relatos dele são ótimos, Ele né, é nesse sentido. maravilhoso. Então, Ele traz a bariátrica traz como ela a realmente real. é. Exato. Ele, Gustavo Mendes, a gente tem que vangloriar as pessoas. O Leandro Assum, sabe? Eles falam assim, olha, reengordei, sabe? Ganhei peso, tô aqui, voltando, né? É mais fácil também de voltar. Exatamente. Né? E uma coisa que é muito importante é a gente lembrar que o emagrecimento e a manutenção não é assim, ai, cheguei nos... Vamos colocar aqui o número fatídico. 68 quilos, nunca mais engordei. Não! Vai ter uma época que você tá um pouquinho mais gordinha. Agora eu fui na Nutri, eu ganhei 2 quilos de gordura, perdi 2 quilos de massa magra. Mantenho o mesmo peso, mas ali a conta tá diferente. Tá diferente. E aí, você faz um ajuste aqui, às vezes você dá uma relaxada, tá no momento da vida que te relaxa, ganha um pouquinho, aí você volta. Mas essa é a manutenção do peso, né? Essa é a vida acontecendo, Júlia. É isso. E o paciente que acabou de fazer bariátrica, que está nessa lua de mel, ele fica cego. Ele fala assim, agora, meu problema todo da vida acabou. Era só emagrecer. Aí ele larga. Eu sou a primeira a ser abandonada, tá? O psicólogo, o Nutri, ele larga todo mundo. Minha filha, coach, né? Nem lembrado nessa época. Nem lembrado. Larga todo mundo, tô maravilhosa, era isso que eu precisava. E a gente só fica olhando assim, vai lá, Baby Bari. Vai lá, a gente que já é velho de guerra, né? Vai lá, vai, Baby Bari, vai descobrir a vida. A vida não é uma pracinha. É isso. Você vai ter casca de banana, você vai, né? As luzes se apagam de vez em quando. A comida, você recorre a ela, porque é um caminho já conhecido, né? A gente já sabe esse caminho. Como pra mim foi em 2023. Eu reengordei. Eu reengordei 7 quilos. E aí eu falei, opa, eu não tô conseguindo lidar com isso sozinha. Deixa eu procurar alguém aqui. Fui no endócrino, voltei pra Nutri. Eu não sou a pessoa que vai todo mês no nutricionista. Eu falo que eu vou 3, 4 vezes no ano. Ah, eu também. Tinha 2 anos que eu não ia. Não, eu vou mais, porque depois de 2023, eu nunca abandono totalmente, principalmente endócrino. Isso eu nunca abandonei totalmente. O que é muito importante no seu caso, por conta das questões todas vitamínicas decorrentes da bariátrica. Exatamente. Né? Depois desse susto da neuropatia, nunca deixei de ir. Mas esse momento eu falei, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que eles têm a me falar, por que aconteceu isso. E aí, ouvindo, né, as pessoas e obedecendo ali quem sabe o que faz, eu voltei pro peso, voltei para meus 58, 60. Tranquilo. A gente precisa, gente, às vezes, assim, se curvar e ouvir. Pedir ajuda. Pedir ajuda. O tempo todo a gente não vai dar conta sozinho nessa vida. Essa mania de achar... Eu tinha essa mania quando fazia dieta, não sei se você tinha. Não, eu já sei o que fazer. Eu sei fazer. Primeira coisa que a gente faz é para de pesar. Para de pesar. Foge da balança. E a balança é um negócio bacana pra gente. A gente tem que perder um pouco o medo da balança. Porque a balança é muito importante, né? Pra quem... Ah, não é o ideal? Não, gente, mas é um termômetro. É o ideal também pra quem tá em casa. Sim, pra quem tem... o que eu tenho? O meu ideal é isso aqui. Júlia, eu sempre fui contra radicalismos. Eu vejo muito isso na internet, eu tenho certeza que você também. Então, tem uma vertente muito comportamental, muito autocompassiva do tratamento da obesidade, que é assim, não se pese, sinta, fome intuitiva, totalmente. Fome intuitiva não funciona comigo, não, gente. Fome intuitiva é que a gente estava comendo até... Exatamente. Né, pé da mesa. Esse era o meu intuitivo. Então, fui para esse lado durante minha aprendizagem, nesse caminho. Olhei, ofertei, fiz curso, mas não entrava. Aí tem um outro lado, hiper radical, né? General da coisa. Galera de cetogênica, uma galera bem brabona. Os extremos, né? Sabe, não esteja aí. Ok, faz conexão com a sua essência? Vai, seja feliz. Mas o que eu mais vejo dar certo é esse lugar de equilíbrio, sabe? E a balança... Então, para esses 2 extremos, de um lado, se pese todo dia,
vai no banheiro, pesa. De outro não se pese nunca. Nunca. Não, gente. Vamos combinar uma vez por semana? 2 vezes no mês, né? De 15 em 15, uma vez por semana. A gente precisa, sim, manter em controle e ver como está a nossa doença. Por isso que eu amo essa mulher, gente. É por isso. Eu não li isso em nenhum livro. Mas é isso, assim, porque o que me incomoda muito é ter de um lado esse radicalismo do vamos pesar cada gota. Eu peso, né? Mas eu peso mais por hábito de pesar do que qualquer outra coisa. Assim. Se passar também um pouquinho, eu não sou você diz pesar comida? pesar comida. Ah, tá. Não, eu peso, porque é importante eu comer os macronutrientes, gente. Eu nem olho por esse lado. Isso Assim, não eu me peso causa porque nenhuma é ansiedade. hábito. Assim, Eu a também. minha balança tá ali na cozinha, então eu só coloco em cima e peso. Mas Eu peso a comida das minhas são cachorras. tantos anos pesando que eu peso tudo. E, do outro lado, esse comer que eu também desconfio um pouco de que é esse prestar muita atenção. Ai, sente a fome. Quem tá muito obeso, quem tá na obesidade, no sobrepeso, sequer sente fome. Porque come o tempo todo. Vai sentir fome que horas? Fome, que fome. Come o tempo todo, nunca sentiu fome. Não sabe o que é ter fome, Não né? sabe o que é ter fome. Ou você está em estado o tempo todo de fome. Você acha que é fome, porque o tempo todo você está saliente para comer. A gente tem essa palavra na neurociência que é a saliência para comida. Então, eu tinha acabado de almoçar e se alguém falasse assim, Lu, vamos ali tomar um café e comer uma coxinha? Vamos? Bora. Não, o tempo todo eu estava ali saliente. O tempo todo. Não, é isso, sentir a fome. Então, eu acho terrível, acho assim, maldoso falar isso com uma pessoa em obesidade. É maldoso. Não, ela não tem essa capacidade no corpo dela. E isso que os novos medicamentos fazem. Porque tem uma deficiência de GLP-1, né, de saciedade. E combinando com uma educação alimentar, a gente consegue ter um resultado legal, né? Não somos contra nada aqui, né, gente? Bariátrica, remédio, nada. A gente é contra quem não faz o que precisa ser feito, mesmo com esses procedimentos. Exato. Até porque, Júlia, cá entre nós, precisa ser feito para manter a vida por pessoas gordas ou magras. É isso. Por seres humanos. Simples, certo? Você faz o que você deveria, mesmo que você fez para emagrecer, mas você tinha que fazer mesmo se você não fosse gorda. Não fosse, né? Exatamente. É isso aí. Muito É bom. isso que eu não entendo. Que as pessoas acham assim, magro não precisa fazer nada. Precisa sim, tem muito magro doente também. Tem muito magro desnutrido, como tem muito obeso desnutrido também, né? E a gente vai ver cada vez mais isso, tá? Exatamente. Por causa das canetinhas. Por causa das canetinhas, por causa do bariátrica ambiente também. obesogênico que a gente vive, né? Uhum. Inclusive, só para fechar esse assunto da bariátrica, assim, a gente teve uma novidade aí no mundo da bariátrica. Eu queria saber a sua opinião. A minha mãe, ela chegou para mim e falou assim, agora a criança de 14 anos pode fazer bariátrica. Mudaram as regras, o CFM, Conselho Federal de Medicina, mudou a regra essa semana. Sim, posso. E aí? Então, a criança de 14 anos não pode fazer bariátrica. Mamãe quer fazer, não é bem assim, tá? Até maior de idade precisa de autorização, tanto de uma junta médica, quanto de pais, tá? Essa pessoa de 14 anos, para fazer uma bariátrica, ela tem que comprovar que ela tem uma comorbidade grave em descontrole, tá? Diabetes, uma doença cardiovascular muito grave, uma fibrose no fígado. Eu estou falando aqui, gente, porque foi descrito. Se ler a normativa toda, está descrito direitinho. O que precisa ter para que uma criança não, adolescente, De né? 14 anos De 14 anos faça a cirurgia bariátrica. Isso, porque antes a idade mínima era 16. Agora é 14 a idade mínima, mas com todas essas. E ele tem que já ter passado por alguma tentativa de tratamento clínico. Não é engordou a primeira vez e vai fazer a bariátrica. Isso para nenhum adulto. Isso para ninguém. E a sua opinião sobre essa mudança? Foi necessária? Podia esperar um pouquinho mais? Polêmica. A minha opinião é polêmica. Eu acho necessária muito para adultos, porque eu vejo adultos em sofrimento com diabetes, mas não tem o IMC necessário para operar. E aquela diabetes descontrolada, a pessoa não dá certo com a medicação, não tem, às vezes, dinheiro para comprar a canetinha, porque a canetinha, gente, é pré-diabetes. Né? E ele não tem acesso, só pode tomar a metformina, que é dada no SUS. E ele não pode operar porque não tem IMC. E a cirurgia bariátrica é um tratamento para diabetes tipo 2. Muito eficaz, por sinal. Então, isso foi muito bom.
Por outro lado, eu sinto que há ali uma competição de leve com a canetinha. Ah, entendi. Para não perder o mercado, vamos lá? Vamos deixar a coisa mais... Mas ainda hoje, a cirurgia é o tratamento mais eficaz para uma obesidade, né, grave. Se o paciente fizer, né, a parte dele. Ainda é comprovadamente mais eficaz. E eu quero saber de você. Se hoje uma pessoa quer buscar esse recurso, o que ela deve fazer para que ela seja um caso bem-sucedido, sem os traumas que o Gustavo falou lá atrás? O que seria o ideal para uma pessoa fazer uma bariátrica e não se arrepender, não sofrer pelas consequências inerentes de um processo mal feito? Bom, primeiro eu acho que não é a primeira opção, entende? Faça dietas bem assistidas, né? Educação alimentar, faça esporte, faça terapia, entenda de onde veio a sua fome, a sua necessidade, que lugar essa comida preenche. Enfim, se entenda direitinho, sabe? E depois disso, acho que em segundo, terceiro, em quinto momento, não precisa esperar tanto quanto eu, talvez, né? Quanto muitas pessoas ficam sofrendo. Mas eu não vejo que tem que ser a primeira opção, não. Depois, para ter sucesso, sinceramente, não abandone seus coaches, não abandone o seu treinador, de verdade. E eu coloco todo mundo nesse pacote. Júlia, que tem uma história maravilhosa e que ajuda tantas pessoas, não só com a sua experiência, mas com o que sabe, né? Trabalhando com isso há muito tempo. Aí, nutricionista, endócrino, psicólogo, o cirurgião. Não abandone essas pessoas. Infelizmente, os maiores casos de insucesso, tanto de reengorda, né, de recidiva de peso, quanto que acontece com o Gustavo, que a gente vê que essa pessoa não está acompanhando. Ela não está suplementando, ela não está fazendo o que precisava ser feito. Entendi. É raro você ver algum paciente falar: eu arrependi da bariátrica porque reengordei, não adiantou nada. Eu arrependi da bariátrica porque estou doente. É raro a pessoa falar que está frequentando todos esses profissionais. A maioria que eu vejo é que não está. Nem a vitamina, toma mais. Abandona o tratamento, como abandonou várias dietas lá atrás também. Exato. Coloca na cabeça que você vai ter que fazer diferente. Seja investindo nas canetinhas, aí a gente tem a Mounjaro, o Ozempic, né, o Gov, seja com a bariátrica, não vai ter, gente. A sua parte não vai ter atalho. A nossa parte vai ter que ser feita. A nossa parte a gente tem que fazer, né? Não tem de subir. Né? Você vai subir do 0 para o 20, né? Para o 20º andar, você vai ter que subir. Um a um, seja de elevador ou de escada. É isso aí. Muito bom. E complementando, né? Terapia é muito importante olhar para si, né? A gente estava conversando aqui antes, eu estava contando para a Lu que uma das minhas últimas clientes agora me procurou querendo fazer bariátrica e falou, é a última tentativa. Pô, que bom que caiu comigo, eu fiquei muito feliz. Não pretensamente falando assim, mas porque a gente consegue olhar com um olhar diferenciado, né? E eu falo que é muito importante, e aí me desculpem quem é nutri que não passou por isso, quem é terapeuta que não passou por isso. Mas, cara, você tá com uma pessoa que passou pelo que você passou, tem um lugar especial, assim. Sim. A Nutri que me acompanha, ela é ex-obesa. A Nutri que é minha parceira nos meus programas em grupo, ela é ex-obesa. A Lu é ex-obesa. Esse lugar de fala e de você se colocar no lugar do outro faz a pessoa se abrir de forma diferenciada, eu acho. As pessoas comentam com a gente coisas que elas não comentariam com um médico, por exemplo, que fala, você tem que emagrecer porque você está com dor nas costas. Porque tudo pro médico a gente tem que emagrecer, né? Até eu, se for no médico, emagrece 2 quilos, que isso resolve. Esse olhar... Então, desculpe quem não é ex-obeso e trabalha com isso, mas faz diferença demais. Eu sinto também. E a gente ouve isso o tempo todo. Então, existe, né? A pessoa também sente isso. Fala, Lu, te procurei porque você fez a bariátrica e, enfim, você esteve no meu lugar. E eu fiz uma promessa, sabe, Júlia? É mesmo? Eu fiz uma promessa quando eu fiz a bariátrica. Qual?
antes de saber que eu ia trabalhar com isso. Como eu disse, era uma psicóloga que fez bariátrica. Eu prometi, falei assim, eu nunca serei aquilo que me machucou, quem me machucou. Eu serei acolhimento para quem quiser, saber sobre isso e quiser que... Eu não sabia nem que eu ia trabalhar com isso, cara. Eu só comecei a trabalhar com isso que eu fui fazer iogurte na de casa. O povo começou a ligar pra Globo. Eu quero você não me atende? Eu falei, mas eu não sei trabalhar com isso. E eu não sei você, assim, mas eu acho que estar nesse lugar... eu não sei o que você fala com as suas clientes, né? Mas eu falo sempre com elas assim, elas falam, eu te procurei porque você já passou por isso. Eu falei assim, tá errada. Eu não passei, eu passo por isso. Boa. Porque eu passo por isso todos os dias, Copiei, né? E colei. Gostei. Pode copiar e colar, porque eu já copiei o obeso e emagrecida, né? Você. É seu. Mas eu passo por isso. Eu falo isso com a minha mãe. Eu falo, cara, eu sei o que ela tá sentindo. Às vezes eu me emociono com algumas clientes. Eu falo assim, cara, eu sei o que ela tá sentindo. Essa cliente, por exemplo, me procurou da bariátrica. Quando eu chorei litros na sessão, dela falando o quanto foi importante. Mas é porque eu sei aquele lugar que ela tá ali, de nunca ter sido vista, de nunca ter sido lembrada, né? Então, eu acho que realmente esse olhar que você falou de acolher é porque a gente sabe o que é essa dor. A gente sabe, é tão bom ter alguém que deixa a caminhada, né? Coloca um calçado mais macio. Fala assim, deixa eu pegar sua mochilinha, que agora acho que você precisa de ajuda. Né? A hora que você der conta, eu te devolvo. E esse é o nosso papel, né? Com as pessoas. Eu me arrepio, gente. Eu amo fazer o que eu faço. Eu acho que é minha vocação no mundo. Ai, que lindo, eu também. É tão bom, eu né? amo estar aqui também. Também gosto. Mas estar ali em contato com essas histórias é muito bom. É sim. Lu, um momento que mudou sua vida. Nossa, assim nos peitos? Assim nos peitos. Pega a bola. Pega. Menina. Qual foi o momento chave, assim, que você falou, tudo mudou? Eu acho que quando eu decidi que eu ia fazer a bariátrica, e eu decidi assim, vai ser isso. E a médica falou, do jeito que você tá aí, eu não te opero não. Você vai ter que fazer umas mudanças a partir de agora. Quero que você comece a partir de agora. Olhar para sua alimentação, fazer uma caminhada. E eu falei, pode apostar. Estava aqui minha palavra. Foi aquele dia, 27 de fevereiro, foi a primeira consulta, 2015. Gente, depois do meu aniversário. Olha que coisa boa. Sob a lua de peixes. É verdade. Já passou aquário, né? É verdade. Finalzinho de fevereiro. Acho que esse momento foi muito decisivo. Então, eu parei de fazer coisas que eu fazia antes, de fazer hábitos, e já comecei a cuidar. Você já opera, gente, antes de operar, de fato, né? O que você acha que surgiu em você que não existia antes da bariátrica? Amar a vida. A bariátrica é uma cirurgia a favor da vida. Eu sinto isso, que eu não amava viver. Eu sobrevivia. Nossa. Sim. Eu não amava o que eu fazia, eu não amava estar onde eu estava, viver do jeito que eu vivia. Eu não vivia. É tão bom, gente, um corpo que te permite fazer o que você quer. Não é para usar o biquíni branco. Não é sobre isso. É sobre caminhar 200 quilômetros com 10 quilos nas costas. Ela fez o caminho de Santiago. Sabe? É sobre subir um morro e falar, cara, eu queria ver essa vista aqui de cima, eu queria viajar e caber no banquinho. O cinto não cabia. Então, era uma vida se escondendo. Né? A gente vai colocar uma fotinha sua de antes para as meninas e para os meninos acompanharem. Porque realmente é muito legal de acompanhar. E você falou de uma coisa muito legal. Muita gente acha que fazendo dieta, mudando hábitos, está se privando. Que eu não quero, eu quero a minha liberdade. Cara, liberdade é estar no corpo que você quer, né? Vestir a roupa que você quer, ir no lugar que você quer. Não ser notada é muito bom. Sabe, eu chegava nos lugares, você já deve ter feito isso, eu escaneava todo mundo com o olho para ver se tinha alguém mais gorda do que eu. Ou se eu era mais gorda do lugar. Na academia, uma festa. E hoje é muito bom ir para a academia e não ser notada. É um privilégio. Eu sei que eu estou num lugar no privilégio. Eu sei o quanto a pessoa, né, que sofre com obesidade sofre para ir à academia. Porque às vezes é a única pessoa com obesidade ali. Verdade. É muito sofrido. Então é muito bom não ser notada. É muito bom entrar numa lojinha de departamento, ter uma roupa. Não ser olhada de rabo de olho, né? Eu posso comer o McDonald's e não ser julgada. Pelo contrário, vão te falar, que bom, você pode, né? Nossa, que legal, você tá no seu dia livre. Nossa. Isso é muito legal, te dá uma liberdade, né?
verdade. Muito bom. Qual hábito salvou sua vida? Qual? Só pergunta difícil aqui. Ei, e não me falou antes, gente, eu juro. Claro que não, Tá aqui é de mandando verdade. aqui, ó. É de verdade, é real. É mesmo. É organizar minha alimentação. Isso é. Ai, Vai meus lá, clientes, ouçam isso, por favor. Eu falo tanto com elas que 50%. organização, planejamento é tudo na vida. Tudo. 50% do meu sucesso é organização. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou comer no fim de semana, onde eu vou, o que eu vou comer fora e o que eu vou comer na semana inteira. Nossa, Aliás, eu cozinho pro mês, né, galera? Inclusive, tô precisando dessa organização de final de semana. Anda meio relapso, desculpa, gente, tô sendo real aqui. Qual palavra define a sua relação com a comida atualmente? Atualmente, acho que vai mudando, né? Mas acho que é nutrição, mas nutrição no sentido amplo, não no sentido restrito. Tem coisas que nutrem a alma, né? Também uma sopinha de ervilha que eu fiz essa semana, e eu falei, ai, aquele quentinho de vó, sabe? Gostoso. Tem comida que é para nutrir a alma e tem que nutrir o corpo. A gente tem que estar nesse equilíbrio. Acho que acho que é a palavra. A Lu, ela, em uma das turmas que a gente fez do Método JC, ela deu uma palestra sensacional. E eu acho que você tinha que fazer isso para todo mundo, assim. Acho que tem que ter uma sessão por mês ao vivo para todo mundo. De comer com presença. Ah, sempre. Né? O mindful eating. Uhum. Cara, aquilo mudou a minha percepção. Eu nem lembro qual chocolate que foi, mas eu falei assim, cara, que chocolate ruim! Porque às vezes a gente come tanto no automático e a gente esquece de prestar atenção nisso que você falou, né? Qual é o sabor que me remete a essa sopinha de ervilha ou a sopinha da avó? Qual é o que está por trás da comida, né? A gente vive tanto no automático que a gente se esquece de prestar atenção naquilo que a gente sente, né? E comer é um negócio tão básico e que deveria ser tão explorada essa coisa do comer com presença, com consciência, né? Isso, só de fazer isso a pessoa já emagrece alguns quilos, sabia? É impressionante. E até um comentário, acho que eu falei isso na aula, né? Que veio essa percepção de um comentário da minha sobrinha. A gente estava no aeroporto, no mezanino, olhando as pessoas embaixo, debruçadas, se olhando. E ela olhou para mim e falou assim, tia Lu, 5 anos, gente. Você já percebeu que todas as pessoas gordinhas andam comendo alguma coisa e as magrinhas estão sentadas? Faz sentido. E aí, né, isso faz sentido com o mindful eating. Você está no momento presente. Então, perceba você que está lutando com o peso, se você não está comendo na frente do computador, olhando o celular, ou, né, enfim, fazendo outras coisas. A maioria dos meus pacientes, quando chegam, acredito que seus clientes também. Com certeza. Quando chegam para você, fazem isso. Largue, gente, isso agora. Volte para a mesa. Teve uma paciente que chegou há pouco tempo, ela não tem mesa na casa dela. Em que momento a mesa se tornou a máquina de datilografia? É indispensável, é dispensável agora. Eu falei, vamos tentar, vamos fazer um planejamento financeiro para você comprar uma mesa? Por favor? Você vai ter que ter uma mesa. Não vai dar. Agora voltei para a faculdade e é presencial. E a coisa que estava mais me incomodando na vida era tomar café da manhã no carro. Porque eu saía da academia, eu sentava no carro e às vezes fazia isso correndo. Tadinha. Eu falei, cara, não tem menor condição. Eu tô acordando mais cedo para poder correr na rua 3 vezes por semana para eu não ter que comer dentro do carro. Porque eu, assim, 5 minutos depois eu já tava com fome de novo. Porque eu não prestei atenção naquilo que eu tava fazendo. Nem mastiga, A gente não mastiga, vai engolindo, vai tomando, vai fazendo as coisas, assim. Isso é muito louco, né? Eu tenho uma cliente que ela comia pacotes e pacotes de jujuba médica de um lado para o outro. Pacotes e pacotes de jujuba e só isso. E aí você falava assim, o que você come mais? Não, jujuba. Era o dos excessos dela, assim. Mas era muito, porque nem não prestava percebia. atenção. É aquele cartão de crédito que você vai gastando uma brusinha, R$1, R$10. Exatamente. E a jujuba entra ali, quando vê a conta calórica, é alta. Porque não... eu peço muito para fazer isso, né? Diário alimentar. Escreve para mim tudo que você comeu. Aí a pessoa fala, eu não tinha percepção. Que nem de gasto. Escreve tudo que você gasta. Você vai começar a ter consciência do que você está comendo, está consumindo. Muito bom. Lu, qual foi a coisa mais libertadora que você fez depois que você emagreceu? Ai, fiz tantas coisas que eu queria fazer. Você
Cite algumas. Ai, descer no toboágua. Ai, que demais! Ó, até me emociono. Como é que foi? Eu sentia que eu não podia, que aquele lugar não era meu, que aquele espaço não era para uma pessoa gorda. Né? Então, descer no toboágua, eu fui na neve, desci daquelas coisas de neve. Eu voltei a alimentar minha criança feliz. Então, isso é importante para todo mundo, né? A gente tem que ter um momento que a gente está conectada com a nossa essência alegre, a gente está naquele momento e aquilo é muito bom. Aquilo. É isso. Minha criança feliz voltou. Né? Nossa, que demais. Brinquei de bolinha de sabão em Paris, pulei. Assim, eu ficaria escondida olhando, falando que ia estar ali. Mas eu tenho vergonha. Tá, gente, Luciana, se você tem, né, peso, né, sobrepeso, obesidade e faz isso, que bom. Eu não dava conta. Porque às vezes fala, ai, você... enfim, eu não conseguia. E uma coisa que você falou, vou me aceitar com obesidade, que eu acho que é o caso da... Como é que ela chama? A que fez bariátrica agora? Thaís Carla. Eu já ia falar Fabiana Carla, mas é a Thaís Carla. Cara, eu super respeito quem consegue. Eu também. Mas não é uma vida fácil. Falar que é fácil estar com obesidade, ainda mais no nível dela. Falar que é fácil estar obesa, cara, é muito difícil. É muito difícil. Só quem já esteve nesse lugar e quem está nesse lugar sabe quanto é difícil. E as pessoas me colocavam nesse lugar de que eu me aceitava e de que eu era muito potente, porque eu tinha uma boa máscara no meu trabalho. Então, a Lúcia aceita, a Lu andava bonita até, sabe? Mandava fazer roupa, não tinha roupa plus size. Então. Mas no meu travesseiro, na minha vontade de descer do toboágua, eu estava infeliz, eu estava morta. Eu não tinha essa energia vital, esse flerte com a vida. Meu flerte era com a pulsão de morte. Lu, quem está ouvindo a gente, vendo a gente e quer começar, qual é o conselho que você dá, assim, não só da bariátrica, mas quem quer começar esse processo de olhar para si, para realmente entender por que está comendo, como está comendo, tem fome de quê? É o livrinho que tem aqui do Chopra. Olha, é maravilhoso. Tem fome de quê? Para começar a entender do que é essa fome. Se visitar internamente é muito importante, né? Por que eu estou comendo o que eu estou comendo? Do que eu preciso? O que eu preciso agora? Será que é de uma pizza ou já é de dar uma choradinha? É de ligar para uma amiga? Entende? Será que é... Então, se pergunte, por que eu vou comer agora uma coxinha? É ok comer, tá, gente? A gente não é a favor do terrorismo alimentar. De jeito nenhum. Mas o importante é que você saiba por que você está comendo aquilo. Porque eu quero comer coxinha agora e eu tenho um contexto bom a maioria do meu tempo e eu gosto de coxinha. Agora, se é porque eu não consigo controlar, né? Porque a minha vida está horrível, porque esse é o único prazer da minha vida. Muitas pacientes, eu falo, elenque para mim 5 prazeres da sua vida. Aliás, eu acho que é menos de tristeza e mais de falta de prazer. Sim. Eu tenho percebido muito isso. As pessoas, Sim. elas estão sem rotina de coisas boas para fazer. Se tirar a comida, o que tem? Não sobra nada, né? Não sobra nada. E muitas vezes eu falo com essa mulher, eu não vou tirar a comida de você agora, porque você vai desmoronar. A gente precisa ajeitar outras coisas. Então, às vezes as pessoas acham que tem que começar só pela comida e pelo exercício. Às vezes não, tá, gente? Às vezes é pelo seu ambiente. Às vezes é uma carta de exoneração que você precisa fazer. Opa! É um relacionamento que não tá bom. Né? São essas as buscas que a gente tem que fazer, né, Lu? E pouquinho. O que você consegue fazer onde você tá, né, Júlia? Acho que a gente tem que ir com a ferramenta que a gente está tendo no momento e ir melhorando e aprimorando. É isso aí. Né? E dando passos pequenos, porque a gente não chegou onde a gente está de uma hora para outra, né? São alguns anos, né? É uma caminhada, né? É verdade. Um passinho de olhar feliz. para isso, né? Eu falo, um passinho feliz equivale por 3, né? A gente vai passinho por passinho. Lu, parabéns. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, assim.
Sou muito sua fã, né? Você sabe disso, assim. A Lu é uma pessoa que eu admiro estrondosamente, assim. Sigam ela nas redes sociais, lucianalima.pc. É isso? lucianalima.pc. Agora até deu deu branco. Sei. Ficou me elogiando. Porque também, assim, a gente foi match na primeira vista. É. Foi uma amiga que fez curso com você, né? Não Foi, lembro, acho que no mentoria. Vigilantes. Vigilantes. Foi no Vigilantes. Falou, você precisa conhecer a Júlia Carlo. Eu falei, E então ela me falou manda. a mesma coisa pra mim. E Você aí precisa a gente- conhecer a Luciana. E foi, imediatamente, a gente precisa falar. E a gente às vezes fica assim, falar no WhatsApp, quando a gente fala, parece que foi ontem. É, Muito muito bom. bom. Parabéns pelo seu trabalho, assim, parabéns pela sua trajetória. E obrigada por compartilhar esse lugar comigo, assim, de olhar para o outro e de entender que é esse caminho mais confortável, do bem, assim, sabe? Sem ir muito para um lado, sem ir muito para o outro, que faz a gente conseguir estar onde a gente está para conseguir ajudar tantas pessoas, né? Sim, obrigada. Admiração aqui também é mútua. Lindeza, amei. Obrigada mesmo, viu? Deixa um recado para as nossas seguidoras, para as nossas ouvintes. Gente, ela não combina mesmo. Não, de jeito nenhum. Eu quero que você fale. Indica alguma coisa, um livro, uma música, algo que seja de prazer para que as pessoas parem de buscar só a comida. Sim, verdade. Bom, primeiro, o que te dá prazer? Acho que, né, eu gosto muito de ler, agora de colorir, de bordar, de estar com meus bichinhos. O que você gosta de fazer? Gosta de ir pra pracinha? Vá, sabe? Vá além da comida. Acho que esse é um bom recado, uma boa dica que você Boa. deu aqui, porque eu fiquei, né, surpresa. Procure pessoas que você tem certeza que vão te apoiar. Faz muita diferença, né? Quem que a gente está cercado. E às vezes a gente está cercado de um monte de amigos que só chama para ir pro boteco. Você tem algum amigo, alguém do seu círculo de relacionamentos que te chama para uma trilha, para uma caminhada? A Júlia me chama, gente. Eu chamo. É verdade. Eu chamo a Júlia, eu chamei ela para peregrinar comigo. Eu quero ir. Inclusive, eu estava Vamos. vendo um caminho da fé aqui pra gente Ai, fazer. vamos. Vamos fazer? E você tem essa pessoa? Eu tenho várias. Então isso também mudou na minha vida, que eu só tinha amigo, né, que não era muito amigo. Você pode ter, mas não precisa ser sempre. Isso faz muita diferença. Gente que quer ver você bem. É isso aí. Não tem muita gente, Não né? tem Dependendo da gente, fase da vida, não tem exatamente. ninguém. Pelo contrário. Poxa, mas por que você não tá bebendo hoje? Uhum. Tá careta agora, né? Eu perdi um monte de amigo depois que eu perdi 56 quilos. É. Você acredita? Tem gente que nunca mais falou comigo, Júlia. É isso aí. Eu tenho super acredito nisso. Né, Fabiano? Quem te chama pra correr sábado, 6 horas da manhã, Fabiano? Júlia Carla, viu, Tá né? vendo? Hoje você não brincou com o Fabiano aqui? Nos Tô outros falando você fala. agora. Então tá Aí, ó, bom. Fabiano. Eu quero tudo igual. Meus direitos. Fabiano, tadinho, ele acorda 6 horas da manhã pra correr. Mas correu quanto, Fabiano? Dá um grito aí para as pessoas ouvirem, fala. 15 quilômetros, motivado por mim. Parabéns. Aí, ó. Fabiano. Correr eu não gosto, não. Eu gosto de fico no andar. pé dele, pra ele Certo. arrasar. Bora. E já Ele emagreceu. tá no shape. Ele É, tá- ó, claro, fiquei no pé dele pra ele dar uma emagrecidinha. 7 quilos em 40 dias, pra quem não ouviu. Top, hein? Homens humilhando Ai. a gente. Odeio. Mas tá dentro. É isso aí. Lu, muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada mesmo. Volte sempre. Espero que a gente tenha muitos outros encontros. E quem sabe rola o nosso projetinho, que a gente não vai dar spoiler. Não vai dar, porque... Não vai, mas eu acho que vai, pode Tô rolar achando. muita coisa boa, hein? Tô achando que vai dar um match. Já muda logo pra Juiz de Fora? Porque Juiz de Fora é a melhor cidade pra viver. Sonho, a gente vibra assim. Júlia, Vibrem daí, Vibrem galera, daí. porque eu quero que ela venha. Ai, sou mineira, gente, raiz, eu quero voltar muito mesmo. E Juiz de Fora é tudo de bom. Assim, Juiz de Fora é tudo de bom. É muito bom. Júlia, obrigada, viu? Obrigada a você, querida. Por esse lugar gostoso e pelo espaço de estar aqui e ser com você. Passou Minha estreia, rapidinho, né? Passou, foi rapidinho. Passou no minuto. Verdade. Obrigada mesmo, viu? E Miglis, quero agradecer a vocês por mais uma temporada. Se eu não me engano, foram 19 programas com esse, 17, 18, 19. Eu devia ter anotado, né? Você falou comigo 19 no WhatsApp. Eu sou tão de verdade que eu não anotei, gente. Isso aí, gente. Salvo melhor engano, 19 programas muito legais até agora. Essa temporada realmente trouxe muitas coisas boas pra gente. Eu espero que em breve a gente volte com uma nova temporada muito mais rica, com muitas outras pessoas ricas de histórias que transformem as nossas vidas.
O meu objetivo sempre é transformar vidas. Seja como for, seja pela comunicação agora, seja no emagrecimento, seja através da minha experiência de vida, de mudança profissional. O meu objetivo é que as pessoas consigam pedir suas cartas de exoneração dos problemas que existem. Porque não é só no trabalho, às vezes é num relacionamento, às vezes é numa situação familiar, com as pessoas tóxicas da nossa família também. Com os amigos que às vezes são tóxicos, a gente precisa se inspirar em relacionamentos, em pessoas que sejam reais e de verdade, que assumam que conseguem transformar as próprias vidas, para que a gente realmente consiga estabelecer dentro da nossa rotina mudanças também que possam nos ajudar. Então, eu quero não só como a Lu, mas que muitas outras pessoas possam vir aqui no De Verdade, contar suas histórias para que a gente leve isso para casa de vocês. Obrigada por estarem aqui, mais uma temporada, e aguardem. Em breve a gente volta com outras coisas muito maravilhosas. Fabiano, querido, espero que a gente volte muito em breve. Ele tá todo sério. Ah, mas mandou um coraçãozinho. Aê. A GAF está sempre de portas abertas para você, eu tenho certeza que para mim também. Então, em breve nós voltaremos com muitas outras coisas e histórias para transformar vidas, viu? Gente, ficamos por aqui. Até breve, um beijo grande. Até o próximo episódio.